Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou feliz. Mais uma oportunidade que o Senhor me dá de falar da palavra dele. Eu não sou pregadora, irmãos. Se você falar um pouquinho da palavra, louvado seja Deus, né? Feliz e como já foi falado aqui hoje, vamos estar orando por Israel, irmãos. O negócio lá tá sério. Eu recebi aquele negócio, sei lá, dizendo assim, olhe por Israel porque o Irã atacou, né? E o povo gritando, gente, que coisa horrível. E a Bíblia diz, orem por Israel, Jerusalém, né? E é a nossa missão, né? Precisamos fazer isso. Gostaria de pedir à igreja que abrisse suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Louvado seja Deus. 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. Glória a Deus. Amém. Feliz que meu filho ficou hoje aqui, né? Glória a Deus. Minha nora trabalha até domingo, mas hoje Deus também permitiu estar aqui. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos lá. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro, pois por fora fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Podem sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra o Senhor colocou há alguns dias no meu coração. É tão interessante, as coisas de Deus, assim, é um mistério. Deus coloca uma palavra no meu coração e aquela palavra fica. De repente meu filho fala: mãe, a senhora não quer pregar? E eu falo: meu Deus, eu não posso dizer não, porque Deus já me deu a palavra. É um negócio assim, sabe? Deus tem trabalhado dessa maneira. E aí eu fui, esses dias eu estava orando hoje no pão, e eu falava essa palavra no meu coração: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor. E eu nem sabia onde se encontrava essa palavra, mas Deus falava na minha mente. E aí eu voltando aqui atrás no versículo 28, o Ezequias, o pai dele se chamava Acais. O que acontece, irmãos? Aqui diz assim: Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. Engraçado que aqui nos livros de Crônica, quando conta a história dos reis de Israel, eu não sei se você sabe, mas houve 3 reis que reinaram por 40 anos. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão. Depois desses 3 reis que tiveram esse reinado longo, o que aconteceu? Os reinos se dividiram. Depois que Salomão morreu, os reinos se dividiram. E aí os reis entravam e saíam
e entravam e saíam. E sempre que a gente vai ler aqui no livro das Crônicas, se você for pegar sua Bíblia e ler, vai dizer assim, ó: e fez o que era reto ao Senhor. Não fez o que era reto ao Senhor. É assim, porque há reis que entravam e faziam o que era reto ao Senhor, levavam o povo a adorar, traziam o povo para perto de Deus. Mas havia os reis que entravam e tiravam o povo de perto de Deus. Eu fiquei analisando, falei, Jesus, como é isso? Então o pai de Ezequias, nós vamos falar sobre Ezequias nessa noite. O pai de Ezequias se chamava Acais. Ele começou a reinar com 16 anos. E ele reinou por 16 anos. Peraí, vamos lá. Tinha 20 anos de idade e reinou por 16 anos. Quer dizer que ele reinou até 36. Mas ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Irmão, essa palavra aqui, se você for ler, diz que ele criou deuses, ele fez deuses, esculpiu imagem, ele queimou filhos aos deuses estranhos. Acais, o pai de Ezequias. Mas aí a gente vai mais para frente e vai ver que Ezequias vamos lá, vou ler aqui, irmãos, que a cabeça não guarda muito. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, que era filha de Zacarias, e fez ele o que era reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Olha só, o pai dele foi uma decepção, mas Ezequias foi uma bênção. Glória a Jesus. Aí eu parei para analisar assim, por quê? Às vezes, irmão, eu estou lendo um livro que fala Café com Deus Pai, que o escritor daquele livro, ele diz que o pai dele foi uma decepção para ele. Que a gente vai ler um livro, a gente tem que ler o prefácio lá, o índice lá. E ele conta que o pai dele foi uma decepção em toda a sua vida, até que ele conheceu o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele mudou de vida, porque ele tinha um Deus Todo-Poderoso. E aí Deus curou a alma dele. Curou, porque, irmãos, eu não sei você, mas o meu marido, ele fala que o pai dele era uma pessoa muito dura, porque naquele tempo, ainda mais lá no Nordeste, né? O povo era duro, o povo, nossa, botava os filhos para trabalhar, o povo não dava o dinheiro para o filho, ele trabalhava a semana toda, o mês todo, o pai dele ia lá, recebia o dinheiro dele, mas não dava o dinheiro para ele comprar um chinelo sequer. Então, assim, no passado, as coisas eram bem difíceis. Mas aí você vai dizer assim, o que a senhora quer dizer com isso? Porque por acaso ter sido um mau rei, Ezequias também podia dizer assim, você também. Vou seguir os passos do meu pai. Ele fez assim, 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 eu vou fazer também desse jeito. Não. Tudo ao contrário, irmãos. Louvado seja Deus. Ezequias deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Não quero tomar muito tempo, eu ia até ler algumas passagens aqui, mas eu vou. A primeira coisa que Ezequias fez foi, eu vou ter que ler, irmãos. Se você quiser botar, filha, para mim, 2 Crônicas 29, do 3 ao 6. Eu vou ter que ler aqui, porque senão não dá para explicar. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Até... Não, 3 ao 6, isso. Trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou-os na praça oriental. E lhe disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. A primeira coisa que Ezequias fez, quando ele chegou lá na casa do Senhor, foi limpar. Tirar o que não era de Deus. Abrir as portas do templo e começar a limpeza. Mas, pastora, como é que foi essa limpeza? Ele começou limpando na área espiritual. Sabe? Ele começou a tratar na área espiritual. Aí vamos lá. Os levitas, ele chamou os levitas para purificar o templo. 2 Crônicas 29, 16 ao 19. Aqui é melhor, né? Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que
acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. 18. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os utensílios e a mesa da propiciação, com todos os seus objetos. Então o Senhor levantou os levitas para purificar o templo. Irmãos, o que me chamou a atenção aqui, que eram os sacerdotes que tinham que fazer certas coisas na casa do Senhor. Só que até os sacerdotes tinham se desviado do caminho do Senhor. Depois vocês podem ler aqui, gente. Não, o negócio é sério. Depois Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Segunda Crônicas 29, do 20 ao 24. Do 20 ao 24, tá bom? Seguinte aí. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Vai. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros, e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do rei, do santuário de Judá, e aos filhos de Arão, e os sacerdotes que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Então ele restabeleceu o culto. A limpeza do altar foi feito ali, o sacrifício, queimados os holocaustos, tudo isso que ele estava fazendo eram os levitas. Só que quem queimava o holocausto eram os sacerdotes. Até aí eles ainda não estavam lá. Aí veio a celebração da Páscoa. 2 Crônicas 30, do 1 ao 3. 30, do 1 ao 3. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não a puderam celebrar, olha aí, irmãos, no devido tempo, porque não se tinha santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Não havia sacerdotes ainda para celebrar a Páscoa, porque até os sacerdotes tinham se desviado do caminho. Aí sabe o que Ezequias fez? Ele foi e mandou, o povo levar carta em outras cidades e convidar as outras tribos, que fala das tribos de Manassés e Issacar. Ele foi lá convidar o povo de outras tribos para virem para Jerusalém, para fazerem o culto e celebrar a Páscoa do Senhor. Porque os sacerdotes que tinham ali não estavam preparados, ainda não tinham se limpado, se santificado. Irmãos, coisa tremenda. E assim celebraram. Ezequias orou por eles dizendo, 2 Crônicas 18, 21. Não, 30. Peraí, gente. 2 Crônicas 30, do 18 ao 21. Então, rapidinho, eu vou. 2 Crônicas 30, do 18 ao 21. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles dizendo, o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. O povo estava doente, irmãos. Sabe, Acais tinha feito um reinado péssimo. O povo tinha se desviado da presença do Senhor. Eles estavam precisando ser purificados.
E aí Ezequias, quando ele assumiu o ministério, depois que o pai dele morreu, ele começou a fazer a limpeza ali. E ali, depois disso, eles celebraram a festa dos pães asmos. E depois ele colocou o povo para contribuir também para a obra do Senhor, porque depois os sacerdotes e levitas, eles cuidavam da obra do Senhor, e eles viviam ali dentro da casa do Senhor fazendo a obra. Então eles precisavam ser assalariados. E Ezequias até isso, irmãos, sabe quando assim a pessoa tem assim um cuidado especial com as coisas de Deus? Eu vi Ezequias assim com um amor pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, um temor, e ele queria que tudo estivesse no seu determinado lugar. Mas só que quando tudo é tirado do lugar, até colocar tudo no seu devido lugar não é fácil, é difícil. E aí quando for aqui no 2 Crônicas 31, no versículo 1, coloca para mim, por favor. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá. Quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para a cidade deles. E aí, irmãos, Ezequias, ele foi lá e restaurou toda a casa de Deus. E aí, pastora, e aí? Agora a gente vai para o capítulo 32. Ezequias fez tudo certo. Começou a restaurar tudo, colocou o culto, botou tudo no lugar. Aí o inimigo se levantou. Aí veio Senaqueribe. Aí a gente fala assim, mas pastora, ele não estava fazendo tudo certo? Estava. Mas o inimigo ficou furioso. Aí você fala assim, decanta, mas eu estou indo para a casa do Senhor, mas eu estou obedecendo, mas eu estou fazendo a minha parte, porque o inimigo está se levantando. Ué, você não entende? Fazer a vontade de Deus, o inimigo fica furioso. Aí aqui no 32, sabe o que aconteceu? Depois dessas coisas e desta fidelidade, olha só, fidelidade de Ezequias, foi lá e mexeu com o inimigo. Aí veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e tentou apoderar-se dela. Mas aquilo que é de Deus, pode até tentar, mas não vai conseguir. Senaqueribe veio achando que podia, né? Que ia entrar, que ia tomar posse da cidade. Não. Ezequias já estava na frente fazendo a parte dele. Sabe o que aconteceu? Ezequias teve uma sabedoria, eu achei lindo isso, irmãos. Ele resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens, quer dizer que ele não fez nada sozinho. Ele resolveu, junto com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes de água que havia fora da cidade. As cidades naquele tempo, elas eram muradas, né? Eram muradas. E ali ele foi lá e fora tinha água. Ele resolveu tapar as fontes de água, porque aí o povo, os inimigos que estavam lá de fora, não ia ter água para beber. Olha que coisa linda. Tapou as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. E pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele comprou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, comprou o ânimo do povo. Olha, gente, Deus é conosco. Deus está conosco. Eles não vão invadir, eles não vão tomar posse da cidade. E aí ele comprou o ânimo do povo, restaurou o muro quebrado, sobre ele ergueu torres. Sabe o que ele fez? Ele se preparou. Eita Deus. Quando você vê que o inimigo está vindo, irmãos, se prepara. A gente, muitas das vezes, a gente baixa a guarda, mas Deus está falando para mim, para você nessa noite. O inimigo está se levantando, se prepara. Aí ele veio, o rei da Síria, ele comprou um ânimo, restaurou o muro, sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou o amigo da cidade, fez armas e escudos, se preparou. Glória a Deus. E aí pôs oficiais de guerra, tá aqui? Cobrou o ânimo, não.
É 32, versículo 5. 32, 5, E comprou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu. Levantou também outro muro por fora. Fortificou a Milo na cidade. E Davi fez armas e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou o coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Oh, glória! Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear a nossa guerra. O povo comprou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, ele foi um homem forte. Que nós vemos assim procurar seguir o exemplo dele. Só que quando o Senaqueribe, ele não satisfeito, ele afrontou, ele pensou que ele estava afrontando o homem. Tem hora que tem pessoas que nos afrontam, mas não está afrontando a nós, está afrontando o próprio Deus. E aqui no versículo 15, agora, vamos lá. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito. Isso aqui é Senaqueribe falando com Ezequias, gente. Assim nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Senaqueribe estava achando que Deus não ia livrar o povo das mãos dele. Ele estava achando que ele era o Todo-Poderoso, que ele podia. Só que aí no verso 17, Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, irmãos, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Ah, estava enganado, né? Senaqueribe se enganou, irmãos. Ele estava falando, pensando que estava afrontando o homem, mas ele estava afrontando a Deus. Aí no versículo 20, já vou encerrar, irmãos. No 20, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. O que eles fizeram, irmãos? Qual o segredo da nossa vitória? Oração. Ele clamou. Ele e o profeta Isaías se levantaram e clamaram. Irmão, sabe o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, ficou envergonhado. Voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. E olha o que aconteceu. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Ah, irmãos, olha, não brinca com Deus, não. Tem gente que pensa que Deus não está vendo, está fazendo tudo de qualquer maneira, está fazendo. Irmãos, Deus está vendo tudo. Deus vê o nosso andar, o nosso levantar. Deus vê quando a gente está deitado na nossa cama. Muitas das vezes o inimigo planeja contra a nossa vida quando nós estamos dormindo. Ele tenta nos infartar, nos adormecer, mas o Senhor está lá velando pelo nosso sono, nos guardando. E aí Senaqueribe achou que os outros deuses não me venceram, só que os outros deuses eram deuses de estátua, de escultura. Mas o Deus Todo-Poderoso, sabe o que aconteceu, irmãos? Deus enviou só um anjo. E a Bíblia conta que esse anjo matou 185 mil do exército de Senaqueribe. É muita gente, né? 185 mil e os homens não precisaram fazer nada. Ezequias não precisou fazer nada. E ainda quando ele saiu, chegou em casa envergonhado, os filhos ainda o mataram. Mas horrível. Falei, Senhor, tendo ele entrado na casa do seu Deus, do Deus que ele servia, do Deus que ele servia,
que eu quero falar com essa palavra? Louvado seja Deus, irmãos, eu escrevo as coisas porque eu esqueço. Senaqueribe tentou botar medo e dúvida no coração do povo. Talvez o que o inimigo está tentando contra a sua vida é colocar medo em algumas áreas. Dúvida. Irmãos, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Se Ele caminhar essas causas, olha, Ele não dá para perder, Ele não para ganhar. Louvado seja Deus. E aí, Ele quer a todo jeito colocar medo e dúvida, mas Ezequias clamou ao Senhor. E um clamor de Ezequias subiu até Deus. E Deus interviu e agiu. Então que nessa noite eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo hoje. Eu não sei se seu adversário tem te afrontado, tem tentado te amedrontar. Mas Senaqueribe, ele intentou contra um servo do Senhor. E sabe o que o servo do Senhor estava fazendo? Consertando tudo que estava errado. Meu Deus. Ele tirou os altares, ele tirou tudo que não provinha do Senhor, ele limpou a casa do Senhor, ele abriu a casa do Senhor, ele colocou os cultos novamente na casa do Senhor, ele estava fazendo tudo certo. Ele estava vivendo uma vida digna diante de Deus. E por causa da dignidade dele diante do Senhor, da fidelidade, foi que o inimigo se levantou. Mas quando você está vivendo uma vida de fidelidade com o Senhor, o inimigo pode até se levantar, mas Deus não vai permitir. Contra a vida dos teus filhos, contra a tua casa, contra a tua família, Senaqueribe pode até se levantar, mas o Senhor, Ele vai agir. Louvado seja Deus. Não precisou Ezequias lutar. Ele fez armas, ele fez lança, mas não precisou usar, pastor. Porque o próprio Deus enviou um anjo. Olha o poder do Deus que nós servimos. E só com um anjo matou 185 mil do exército do rei da Síria. E nessa noite Deus está falando para você. Faz a tua parte. Faz a tua parte com Deus. Busca o Senhor com sinceridade. Busca com fidelidade. Busca com inteireza de coração. Porque quando o adversário se levantar, só ora. Só ora. Cruza os braços e diz assim: essa luta não é minha. Quem vai pelejar o Senhor. Pode descansar, igreja. Porque quando nós estamos no posicionamento, né, pastor? Quando nós estamos no posicionamento com o Senhor, tendo uma vida de retidão e de fidelidade como Ezequias foi. A Bíblia conta, irmão, depois vocês podem ler, do 28 ao 32, que Ezequias prosperou, que ele foi como Salomão, ele prosperou, Deus prosperou ele. Por causa de quê? Porque ele cuidava das coisas de Deus com fidelidade. Ele cuidou da casa de Deus, do santuário do Senhor, com fidelidade. E aí também na hora de Deus agir, Deus resolveu no minuto. Mandou só um anjo, gente. É tremendo isso, é um negócio muito tremendo. Um anjo só matou 185 mil de soldados. Não precisou Ezequias lutar, não precisou. Então estou dizendo para você nessa noite, não precisa você fazer nada. Só caminha, faça a tua parte, seja fiel ao Senhor, que a parte de Deus Ele vai fazer. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, irmão? Glória de pé, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendeu o que Deus